A semana política promete muita movimentação com o início da caravana de Lula em Minas e em Brasília com a votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara. Conversa comigo o jornalista e comentarista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer estar aqui. Vamos passar em revista, né? Sem dúvida. O que está de mais importante, o que tem de mais importante no momento. Bom, como eu mencionei, a caravana vai começar em Minas, né? Vai pegar norte e parte do... Começa por Ipatinga, isso, né? Depois isso, vai Vale do Aço. Depois vai para o norte de Minas. Aí e vem Nordeste, né? Nordeste. A região noroeste do estado. E aí, pega alguma coisa ali. Ali é Diamantina, etc. Então. Como é que você avalia a importância política eleitoral dessa caravana em Minas Gerais? Olha, aí são duas coisas, né? Primeiro, é preciso, o Lula está mantendo a chama, né, dele, né, da figura do Lula, viva. O primeiro ponto é esse, né? O Lula tem que se movimentar, tem que estar se movimentando sempre, até porque há uma dúvida se ele pode ou não vir a ser candidato. Então, enquanto há essa dúvida, para ele, para a estratégia dele, é importante que ele saia conversando, saia dando entrevista, saia movimentando, né? Ele sempre diz o seguinte: eu vou ouvir o povo, eu vou consultar o povo. Né? Tudo bem, vai consultar o povo, mas ele também vai manter com isso a chama de uma possível candidatura dele acesa, viva. Isso é importante para ele. E a defesa de legado também, né? Claro, ele tem que fazer a defesa do legado dele, até porque há indícios de que o atual governo vai tentar desmontar daqui para frente tudo aquilo que foi construído pelo governo Lula e pelo governo Dilma ao longo desses 12, 13 anos que eles estiveram no poder. Especialmente políticas sociais. Né? Sobre tudo isso, né? A vinda do Lula, você acredita que vai ter impacto nas articulações políticas de 2018? Do ponto de vista local ou do ponto de vista nacional? Trabalhar com o local do ponto de vista local, sem dúvida, porque eu até imagino que isso aí é apenas uma avant-première, uma pré-estreia do que vem por aí, né? Claro, a presença do Lula, ele que é maior do que o partido dele, ele que é maior, tem uma dimensão muito maior do que se imagina, né? Basta ver as pesquisas, né? Se tenta fazer contra ele e ele continua liderando essas pesquisas todas. Então, do ponto de vista da articulação local, tem algum efeito secundário. Efeito fundamental, principal, neste momento, eu acho que não, é cedo para isso. Nesse momento, essa caminhada do Lula pelo Nordeste, agora por Minas Gerais, né, tem mais esse objetivo mais estratégico, de manter essa chama acesa e forçar, provavelmente, uma decisão lá no Judiciário. Diante da expectativa do crescimento das andanças dele por aí, né? Aliás, não é à toa que a oposição, em cada lugar que ele vai, tenta armar alguma coisa contra ele. Né? Isso não é de graça. Ninguém chuta cachorro morto. Não é a expressão que nós conhecemos aqui na política mineira. Né? Não se chuta cachorro morto. Então, ele vai, as pessoas vão lá para tentar atrapalhar, coisa e tal. Ele acaba saindo muito bem, como foi no caso do Nordeste. Então, do ponto de vista local, eu não acho que, neste momento, haja alguma influência direta Diz em relação a aliados do governo, não, nesse momento, do governo do Estado? Acho que está muito cedo para isso. Até porque há Mas eles estão saindo acompanhando, muitos estão saindo acompanhando a caravana. É porque é importante sair. É porque é importante. É importante para o candidato a deputado, é importante para o candidato a deputado federal, para o estadual. Né? É importante. Agora, porque a foto junto ao Lula, não importa a situação que ele esteja, é importante para isso, para eles, né? Então, é possível até que o governador vá também em algum lugar desses lugares, mas isso é importante, até porque essa ligação... Ele acompanha o início, né? Pois desse ponto de vista do marketing, tem algum resultado, mas do ponto de vista da articulação propriamente dita, eu não vejo, a essa altura, nenhuma maior influência. Agora, Lindenberg, a Polícia Federal divulgou um relatório nesse fim de semana, um relatório de investigação que indicia a mulher do governador, Fernando Pimentel, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e pede autorização para indiciar Pimentel, porque ele não pode fazer isso, tem que ter autorização do STJ, né? A notícia sai na véspera da caravana. O que você achou dessa coincidência? Na véspera da caravana, em Minas. Em Minas.
porque né, saiu pelo Nordeste e não houve nada. Sobre o governador de Minas, que é do mesmo partido então, é uma ex-presidente coincidência, né, que a política mineira hoje, a política nacional hoje, Vívia, ela está pautada em 2 ou 3 coisas apenas. A primeira delas é o seguinte, criar problemas para o Lula e a sua, vamos usar a expressão que eles sempre usam jocosamente, a companheirada, né? Então, a outra coisa é o Temer, né, tentando se livrar da guilhotina. Então, e a outra coisa que vem por aí é sempre alguma coisa do judiciário, né? Ou é Curitiba, ou é o STJ, ou é o Supremo Tribunal Federal. Ou então tudo junto e misturado, né? Ou então tudo junto também. Então é o seguinte, essa é a pauta política do país. O que é uma pobreza, o que é uma coisa horrorosa, essa dicotomia, né? Você vê, no fundo se resume o quê? O Lula e o anti-Lula. Né? Então tudo gira em torno disso. É preciso acabar com isso, as coisas não podem viver só isso aí. Enquanto isso, entrega-se o país, vende-se a metade do país, né? Dão de lambuja outra metade. Quer dizer, então é um negócio pesaroso, tem que falar isso, mas essa é uma realidade. Agora, a Polícia Federal, na sua opinião, ela atua politicamente quando faz isso e cria essa coincidência, ou esse é um discurso de militância? Porque há essa suspeita de que essa foi uma ação, digamos, que não foi coincidência a data. Olha só, existe essa fala, né, esse discurso de que a Polícia Federal ela atua politicamente e tal. Outros contestam e tal. Mas se você pegar lá atrás, né, delegados da Polícia Federal, né, que atuaram na campanha de 2014, né, usando as redes sociais para declarar voto, para atacar a presidente de então, a presidente Dilma, né, você começa a juntar uma coisa com a outra e percebe que alguma coisa está errada. A Polícia Federal, gente, e olha que a Polícia Federal fica pedindo autonomia financeira, autonomia não sei o quê e tal. Olha, a primeira coisa que tinha que fazer é parar com isso. Já isso existe, então para com isso. Para ganhar autoridade, né, ganhar respeitabilidade, né, para ter essa autonomia que eles pedem. Como é que você vai querer que se dê autonomia à Polícia Federal se ela está atuando desse jeito, como se imagina, ou como se fala que ela está atuando, né? Então, mas não deixa de ser coincidência. Na semana que o Lula vem fazer uma campanha, vamos chamar de campanha, porque é uma campanha, né, essa passada dele por aqui, não deixa de ser uma campanha, uma pré-estreia, digamos assim. Nesse exato momento, solta-se um suposto indiciamento, né? Agora, curioso que hoje o Lula ocupou as manchetes com várias notícias. Uma coincidência também, olha só. Lula, a Folha de São Paulo destacou pesquisa que Lula tem desempenho pior entre eleitores evangélicos. E perde terreno para Bolsonaro e Marina nesse campo, né, entre esses eleitores. Que não é novidade. Os principais veículos, aí quase todos deram em seguida que Lula teria dito que Dilma traiu o eleitorado ao promover ajuste fiscal. E ainda a notícia que o depoimento de Lula na justiça pode interromper a campanha, o que é um fato mesmo. Né? É o que eu estou dizendo, quer dizer, a agenda política do país hoje se resume a isso, a tentar destruir o Lula de alguma maneira. Quando não é isso, do outro lado, a sobrevivência do Michel Temer na presidência da República. Quer dizer, nós estamos vivendo essa coisa, que se resume a uma única coisa. Tira Lula ou deixa o Lula? Isso é pobre demais, não é possível continuar uma coisa dessa. Agora, em termos da vinda dele aqui, em relação ao, né, até agora, o principal adversário no Estado, que era o PSDB, e a fragilidade do senador Aécio Neves, nesse momento ele vir aqui, em que o senador está bastante frágil, digamos, piora a situação do PSDB no Estado, mexe com a situação. Você acha que, de alguma forma, isso tem importância? Não vejo maior importância também nesse sentido, não. Isso é muito mais importante para, como eu disse no início, manter a chama da candidatura do Lula acesa, do que para mexer com o adversário. Nem alguém pode dizer assim, não, mas aí, quem sabe, se houver muito entusiasmo,
há uma pressão dentro do PSDB, ou de fora do PSDB, dentro do PSDB, para que o Anastasia, por exemplo, saia como candidato. Né? Porque é o único que, a essa altura, poderia ombrear-se. Uma reação, né? Uma reação ombrear-se aí com o Pimentel, né? Mas nem isso eu vejo, porque há uma distância ainda muito grande, há uma série de interrogações daqui até lá, até 2018. Inclusive essa questão que é fundamental, o Lula pode ou não pode ser candidato. É bom lembrar que na eleição municipal passada, teve um candidato aí no interior do estado que concorreu sub júdice. Ganhou a condição para concorrer sub júdice. Quem sabe, estão falando inclusive nisso já, quer dizer, que é possível que o Lula saia candidato sub júdice. Se ganhar, vai discutir depois. Se perder, perdeu. Mas, enfim, eu não vejo, no caso dessa viagem, agora que é a sua pergunta, alguma coisa que possa influenciar a oposição com relação, por exemplo, ao status quo aqui de Minas Gerais. Em relação, por exemplo, ao Fernando Pimentel. Não vejo. Agora, e o senador Aécio Neves, ele pode recuperar ainda seu capital político? Você acredita nisso? Olha, eu acho o seguinte, eu vou contrariar aqui muita gente que acha que Aécio... Mas as pesquisas feitas por aqui indicam que ele poderia, se candidatasse novamente ao Senado, ele poderia ser eleito. Essas pesquisas estão aí, não é invenção de ninguém. Então, assim, é claro, o Aécio está absolutamente desgastado, está. Eu diria até que está atravessando uma fase vexatória, né? A situação do Aécio é muito ruim do ponto de vista desses vexames todos que ele está passando, né? Claro que é. Isso causa desgaste político, causa. Pessoal, causa também. E até familiar causa. Nós vimos aí já, né, situação desse tipo, com a irmã presa, né, em prisão domiciliar e tudo mais. Tudo isso interfere. Agora, ele ainda tem um capital político. Para disputar o governo do Estado, não acredito. Mas para disputar o Senado, eu acho que ele ainda poderia tentar essa disputa. Eu acho que ele teria capital para isso. E o governo Temer, ele está determinado a sepultar aí a segunda denúncia essa semana. Né? A votação vai ao plenário na quarta-feira. Qual que é a sua impressão desse episódio? Não vejo problema maior para o Temer, não. Com tanta concessão que ele tem feito aos deputados, né? Acabou com o negócio de trabalho de escravo, né? Que atendeu ao agronegócio. Né? A questão da multa ambiental atendeu também ao agronegócio. O agronegócio tem 130 votos. Né? Será que ele vai sustentar? Porque esse é o caso, por exemplo, do trabalho escravo, é muito polêmico. Será que depois de passada a eleição, votação, ele vai sustentar esse decreto? Nós já vimos várias vezes, ele vai e volta. Pois é. Nós vimos aquela reserva lá da Amazônia, que ele foi, quando a pressão cresceu, ele recuou. Ele é tímido, digamos assim, com relação a isso. Ele não tem essa firmeza, né, tão necessária em alguns momentos. Ele vai e volta, dependendo da pressão. Claro, uma pessoa com 3% de aprovação popular, né, ele fica com receio. Né? Tanto é que depois da votação de quarta-feira, que eu acho que ele vai mais uma vez vencer essa queda de braço lá com o Ministério Público, né, Federal, eu acho que ele vai ter menos votos que teve na última votação, na chamada primeira denúncia. Vai ter menos de 163 votos. Deve ter uns 159, 160, menos votos. Mas ele passa essa fase. Agora, já estão falando no dia seguinte. Pois é, tem muita gente que já decretou a morte do governo Temer, que ele não teria mais condição de fazer nada daqui para frente. O que você pensa disso? Eu acho, enquanto ele estiver cedendo aos deputados, como ele tem cedido, né, ele vai continuar sobrevivendo. Porque o único apoio que o Michel Temer tem é no Congresso, sobretudo na Câmara dos Deputados. Tem aquele centrão ali, que tem o PR, né, tem enfim, tem uma meia dúzia de partidos ali, deve ter uns 250 deputados, mais ou menos. Deputados esses são as viúvas do Eduardo Cunha. Esse grupo foi montado pelo Eduardo Cunha lá atrás para atrapalhar o governo da Dilma, né? Só com esse objetivo, e agora derrubou a Dilma, agora vai sustentar o governo Temer. Enquanto esse grupo estiver lá e o Temer alimentando, né, esse pessoal, dando, como se diz na gíria, milho a bode, ele não vai cair. Sim, não, mas a questão
da morte simbólica não é que ele não vai cair. Não. O que se entende é que ele não vai ter condição de fazer alguma coisa daqui para frente. Por exemplo, a reforma da Previdência. Né? A reforma tributária fiscal, que se pretende. Se ele continuar, né, dando milho a bode, ou seja, alimentando esses deputados, né, que agora já querem, esse centão já quer um ministério, o Ministério das Cidades, que está na mão do PSDB, enquanto ele estiver cedendo, ele vai ter o controle. Para ele é o seguinte, é aquele negócio, ele não custa nada para ele ceder. Para ele não custa nada. Ele cede e ele vai fazendo as coisas que ele acha que tem que fazer. O Temer está lá para quê? Fazer o quê? Fazer aquilo que a Dilma não quis fazer. Ou seja, ele está executando um programa de governo que não é o programa que ele subscreveu lá atrás, quando ele fez a chapa com a Dilma. Ele está executando um programa de governo que é do PSDB. E o PSDB sai como disso? Dessa história toda? Sai como sempre saiu, em cima do muro. Onde sempre esteve. Mas o PSDB, o Temer pode não ser candidato ano que vem, mas o PSDB tem vários candidatos ano que vem. E aí? Um deles, talvez até o mais forte deles, é o Geraldo Alckmin. Né? Falam muito no João Dória, mas o João Dória não tem, eu acho que não tem pique para isso, não tem cacife para isso. O Geraldo Alckmin tem mais condição de disputar uma presidente da República do que o João Dória. Então, portanto, o PSDB vai. Por isso que o PSDB quer descolar do Temer. É por isso que o PSDB quer se descolar do Temer. Por isso que o PSDB, nessas votações na Câmara dos Deputados, ele está rachado. 22 votos contra o Temer e 21 votos contra o Temer. Você acha que ele consegue se descolar? É preciso ver daqui para frente. Primeiro, ele tem um problema interno, que é o problema Aécio. Aécio hoje é um problema para o PSDB. Né? Enquanto ele não resolver aquela questão da presidência do partido, que está atravessado lá na garganta de muita gente, é um problema que o PSDB tem. Precisa resolver esse problema, depois de resolver o outro, que é descolar da imagem do Temer. Por quê? Agora, descolar da imagem do Temer com quatro ministérios no governo? Mas só para concluir o raciocínio. Sim. O principal apoiador do Temer no PSDB, quem é? Aécio. É o Aécio Neves. Ora, na medida que o PSDB já percebeu isso, claro, por isso que é tirado da presidência do partido. Porque enquanto ele está na presidência do partido, ainda que licenciado, ele pode negociar em nome do partido. Na hora que ele larga, que sair definitivamente do partido, ou seja, da presidência do partido, ele perde força política para negociar. Agora mesmo os jornais deram aí quantas vezes ele falou com o Temer por telefone ao longo desse período que ele está aí, sem poder sair à noite, aquela coisa toda, as restrições todas, chamadas medidas cautelares, né? O Fachin impôs a ele. E ele continuou articulando, como se não tivesse acontecendo nada. Então, à medida que ele se afastar, aí o PSDB vai fazer o outro movimento, o segundo movimento, que é tentar descolar-se do Temer. Vai fazer o quê? Aquela coisa do PSDB. Não é nem preto nem branco. Né? Fica sempre no meio termo, no meio tom. Vai apoiar as reformas, que isso é um programa do PSDB, né? É do neoliberalismo do PSDB, mas vai ficar fora de outras questões. Aquilo que depender do PSDB, que não seja para as reformas, o PSDB vai dizer, não, isso não é conosco, isso aí é com eles lá. Aquilo que interessa é o programa do PSDB, que são as reformas, o PSDB vai lá e dá o voto. Agora, o governo Temer Você vai me perguntar o seguinte, mas o eleitor vai... Pois é, porque permanece a questão. Existem 4 ministérios que são ocupados pelo PSDB. O PSDB é parte do governo. Não, ele é mais que parte do governo. Sim, mas assim, de forma visível, concreta, claro, ele é parte do governo. Sim. Não é? Isso sem falar na influência que tem nas questões econômicas, nas decisões econômicas. Isso aí é mais, escapa mais, é menos visível. Né? Aí é o papel da oposição mostrar a incoerência do PSDB. Que na medida que fala que não é governo, é governo. É muito mais governo do que o próprio PMDB, que é rachado também. Mas é muito mais governo do que o... Claro, porque o programa que está sendo executado não é o programa do PMDB. Não é o programa que o Temer subscreveu com a Dilma lá atrás, quando eles foram candidatos na mesma chapa. É o programa exatamente do PSDB. Tudo. A tal ponte para o futuro. Mas, Lindenberg, o governo fala que vai virar a página agora, acabou essa votação, que, enfim,
e que o cenário econômico do país está melhorando. Você acredita que o PMDB e os seus aliados, inclusive o PSDB, podem, enfim, ter expectativas positivas em relação à eleição do ano que vem, se a economia realmente der uma decolada? A questão da economia é fundamental. Claro, se reduzir substancialmente o número de desempregados no país, está aí hoje mais de 13 milhões, né, em torno de 13 milhões, né, se o mercado começar a aquecer e absorver essa mão de obra e a inflação continuar controlada como está, né, os juros caírem, né, é possível que o PMDB eu não acho que tenha até gente para isso, mas o PSDB junto com o PMDB pode fazer uma coligação e realmente aí passar a disputar para valer a eleição de 2018. Se as coisas se a economia não decolar, para usar uma linguagem comum, se não decolar, vai ser muito mais difícil para qualquer um deles. Aí, sem dúvida. Aí a questão é tirar o Lula da eleição. Agora, o índice de emprego melhorando, você acredita que o grosso da população vai engolir, por exemplo, mudanças que afetam diretamente o trabalhador, como reforma trabalhista, como o teto de gastos, isso não vai ter repercussão? Eu acho que vai ter e muita. Mas acontece que a questão do emprego, a questão da distribuição de renda, isso passa a ser mais importante nesse momento. Porque a população, é mais imediato, né? Porque a população, ela vota, né? Sobretudo as classes mais coisas, votam com o que está no bolso. Não é com a consciência, não é com a informação. Se tem dinheiro para pagar. Se sobra dinheiro no final do mês, aí muda tudo. Não é à toa que alguém já disse, né? É a economia, seu burro, né? Então, é a economia que vai determinar isso. Lindenberg, muitíssimo obrigado por estar conosco mais uma vez no Mundo Político. Obrigado eu. Eu conversei com o jornalista e comentarista de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg, especializado em política. Ele conversou conosco sobre 3 assuntos principais. A caravana do Lula aqui, o que ela significa, como é que ela pode repercutir no cenário político local, os comentários que estão sendo feitos, que cercam essa caravana, a questão do Aécio e do PSDB, e também o governo Temer, que essa semana tem lá, vai ser votado no plenário da Câmara, a denúncia contra o presidente Michel Temer. Como é que fica o governo Temer após essa denúncia, que já é esperado que não vai dar em nada, que ela vai ser realmente rejeitada pela Câmara, pelo plenário da Câmara. Depois, como é que fica o governo Temer e o que esperar das eleições de 2018. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.